sangue de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos mais uma vez com a santa paz do Senhor, amém? Eu quero deixar uns 2 versículos aqui para nós, que está no livro de Jó, o último capítulo de Jó, Jó 42. Jó 42 diz assim, do verso 2 em diante: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendias, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensina. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora veio os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Louvado seja o nome do Senhor. A passagem de Jó, do livro de Jó, todo mundo sempre já conhece, mas esses últimos versículos, no último capítulo de Jó, algo me chamou a atenção. E eu gostaria de deixar uma pequena reflexão para os nossos corações nessa noite. Jó começou aqui no início do capítulo de Jó. Jó começa perdendo bens, perdendo família. Mas aqui nesse capítulo 42, Jó vai entender, Jó vai humilhar para o nosso Deus, que aqui ele fala: bem sei que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que eu estou querendo dizer essa noite é que muitas vezes, às vezes nós conhecemos a Deus só de ouvir, às vezes nós só ouvimos falar de Deus, mas às vezes nós não entregamos a nossa vida completamente para que Deus possa fazer a obra na nossa vida. Eu me lembro que alguns anos atrás, uns 2 anos e meio a 3 anos atrás, eu andava por esta cidade embriagado. Quantas vezes que eu saí desses botecos dessa cidade, aqui debaixo desta venda aqui de Mazim, quantas vezes eu saí aí de moto, sem destino, bêbado, às vezes passava por outro lugar, em outro boteco, às vezes eu chegava em casa e muitas vezes eu já fui até as roupas jogadas para fora, minha esposa querendo colocar eu para fora. Quando a pessoa às vezes ia falar de Jesus para mim, eu falava assim: não, mas eu já conheço Jesus, eu tenho emprego, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas quando eu vou ler essa reflexão, vou entender que eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas a gente só vai ter Jesus na vida da gente, só vai conhecer Ele mesmo quando a gente entrega a vida para Ele. Quando a gente pega a nossa vida e pede Jesus para transformar. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, Jesus transforma. Ele tira o álcool, Ele tira a depressão, Ele tira a droga, Ele tira toda a maldade do nosso coração. Não apenas nós às vezes bater no peito que nós conhecemos esse Deus, mas nós não fazemos por merecer. Jesus Cristo pagou um preço muito alto na cruz, que nem sempre eu falo, Ele morreu na cruz, não foi só por causa de mim, por causa de vocês que estão aqui, Ele morreu por toda essa cidade, por todo este mundo. Então o preço que Jesus pagou é muito alto, para nós poder pegar e fazer tão pouco para Deus. A palavra do Senhor fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Jesus, quando Ele foi, Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar. Aí você imagina um corpo que é templo do Espírito Santo, e nós acaba com este corpo, às vezes na bebida, nas drogas, na prostituição.
Como é que o Espírito Santo do Senhor vai habitar numa situação dessa? Ó, irmãos, minha vida nessa cidade aqui, para muitos que devem ter me conhecer aqui, não era fácil nessa cidade. Mas foi só quando eu entreguei minha vida completamente a Jesus Cristo de Nazaré que minha vida foi transformando espiritualmente. Entendeu? O que eu peço essa noite é que você receba essa palavra. Deixa Jesus trabalhar no seu coração. Não deixa só para esse momento desta palavra, mas entrega a sua vida completamente a Jesus. Eu não sei como é que você chegou neste culto aqui. Eu não sei como é que está seu coração, a sua alma. Eu não sei como é que você está indo em sua casa, se você está enfermo, se você está passando por um problema sério de saúde ou alguma dificuldade na sua vida. Mas aqui, como diz a palavra do Senhor, Jó começou foi perdendo tudo, perdendo família, perdeu filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo, mas aqui acaba com Deus restituindo tudo. Aqui Jó vai dizer assim: com ouvi dos meus olhos. Aqui Jó pede para o Senhor escutar. Escuta-me, pois, e eu falarei, e tu perguntas e me ensina-me. Então nós temos que dar oportunidade para Jesus nos ensinar, para nos libertar. Aqui Jó vai falar no versículo 5: com ouvidos meus olhos ouvi, mas agora os meus olhos veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, mesmo sendo um homem temente a Deus, foi só no final que Jó foi reconhecer o quão miserável ele era de pecado, e como cada um de nós é. Nós somos terríveis no pecado, e é só em Jesus Cristo que nós vamos achar abrigo e solução para nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé, vamos estar orando por este lugar. Pai, nós queremos te louvar pela Vila Altamira. Cada alma, Pai, que está neste lugar, que o Senhor quebrantou, que o Senhor preparou, nós pedimos ao Senhor, continue operando neste lugar, salvando, convertendo, atraindo cada alma aos teus pés. Se a esperança deste lugar, meu Deus e meu Pai, não está em carne e sangue, mas está no mover do teu Espírito Santo. É só o Senhor para atrair as almas, é só o Senhor para buscá-las dos abismos, é só o Senhor para quebrar as cadeias, é só o Senhor para quebrar as correntes. Então nós pedimos a Ti, Jesus Cristo, destrua as cadeias, destrua as correntes, destrua tudo aquilo que impede o pecador de enxergar o Teu pecado, destrua tudo aquilo que impede o pecador de ver quão pecador ele é diante de Ti. Atrai o pecador a Ti, atrai o pecador aos Teus pés, para que o Senhor possa curá-lo, sará-lo, libertá-lo, purificá-lo dos seus pecados e dá a ele o Teu Espírito Santo. Eu peço ao Senhor, haja neste lugar. O Senhor atraiu as Tuas ovelhas para ouvir a Tua palavra. Então sopra, Espírito Santo, destrona, quebra cadeias, destrua a lepra do nosso coração, destrua a lepra da nossa carne, destrua a lepra do nosso pecado e traz salvação, traz vida para a Vila Altamira, traz vida para a Vila Altamira. Quebranta este lugar, porque o noivo virá e buscará um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Só vai subir quem está limpo, só vai subir quem mudou, só vai subir quem limpou o coração no sangue do Cordeiro. Então hoje é uma noite de oportunidades. Coloca a mão no coração. Satanás quer blindar o seu ouvido, e hoje você vai ter que descer. Hoje você vai ter que descer. Diz: Senhor, fala alto para os principados, potestades deste lugar ouvir a Tua voz, o Teu gemido. Senhor, quebranta o meu coração, gera um arrependimento genuíno na minha alma, para que eu possa não mais ser nércio, mas que eu possa ser firme na fé em Jesus Cristo de Nazaré, firme na fé. Gera na minha alma, meu Deus e meu Pai, sede da Tua palavra, destrona o pecado que me escraviza e
e me faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Aplauda Jesus onde você estiver. Amado, hoje o Senhor traz para nós esperança, porque o tempo está acabando, viu, gente? Eu sei que nós estamos distraídos com este mundo, mas o cronograma de Deus não muda por causa da nossa distração. O tempo está se acabando. O tempo está acabando. Jesus Cristo voltará e Ele arrebatará a tua igreja. Jesus Cristo vai arrancar da cidade de Catugi um povo lavado e remido pelo teu sangue. Um povo que se converteu genuinamente e abandonou os seus pecados. Um povo que teve a sua vida santificada. Um povo que negou a sua carne, os seus prazeres, para fazer a vontade de Deus. Não se iluda, você que me ouve. Haverá um mover nessa terra sobrenatural. Mas só vai participar deste mover aquele a qual o Espírito de Deus selou com fogo, limpou, santificou, purificou. Jesus Cristo vai vir buscar um povo lavado e remido pelo teu sangue. Um povo que não vive mais no curso da terra, mas que vive para agradar a Deus. Mas esse dia não chegou, porque nós estamos pregando aqui agora. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, até Ele nos arrebatar. A pregação é arrependimento de pecados. Porque se vós não arrepender, você não irá no arrebatamento. Se você não arrepender, você vai ficar. Se você não mudar sua vida, você não vai ser arrebatado pelo Espírito de Deus. Agora, se você se quebrantar, arrepender da sua prostituição, arrepender da sua feitiçaria, da sua idolatria, se você se arrepender dos seus pecados, Ele te selará com seu Espírito e você não será pego de surpresa. Não endureça o seu coração, porque hoje pode ser a última oportunidade que Deus está te dando. Hoje pode ser a última oportunidade que Deus está te dando. Hoje pode ser o último respirar das suas narinas. Então Jesus vem até você e Ele não te promete nada. Ao contrário, Ele te chama: abandoneis os vossos pecados, para que você não morra, não padeça e não sofra juízo de condenação. Cheio. Ele tem vida, e vida com abundância. Os anjos do Senhor te marrou aí. Deus quer falar com você. Você está comendo muita comida misturada, e espada enferrujada não cura um coração chagado de pus, de pecado. Você precisa ouvir o Evangelho genuíno. Você precisa ouvir a palavra genuína de arrependimento de pecados. Senão você vai ficar. Você está emocionado com o pregador de TikTok, de Kawaii, e Deus nesta noite trouxe uma palavra, a sua espada, até você, porque o que está em jogo é a sua alma. O que está em jogo é a sua alma, irmão. O que está em jogo é Deus te atraindo. Olha as pessoas chegando, é o Espírito Santo te atraindo. E aqui ninguém está trazendo conversa mole. Nós estamos dizendo para você e para mim: arrependa-te do teu pecado, senão você vai ficar. O selo batista, o selo assembleia, o selo de qualquer igreja não te dá lugar ou direito nesse arrebatamento. O que te dá direito é um coração limpo,
diante de Deus. E o noivo virá. E ele não vai pegar uma noiva suja, uma prostituta. Ele vem pegar uma noiva limpa. Limpa, tem que estar limpa, irmão. As vestes tem que estar limpas, senão não vai. Não vai. Se as vestes não tiver limpa, não vai. Acabou, não vai. Se as vestes não tiver limpa, você não vai. Ô Flávio, o que que eu faço? Está na hora de se arrepender de seus pecados genuinamente. Está na hora de você gritar a Deus: Deus, sonda o meu coração, sonda a minha alma e mostra para mim o que eu preciso mudar, Jesus, porque eu não quero ficar. Você quer ficar com o anticristo? Você quer ficar com a besta? Porque é isso que sobrará para você. Porque o Espírito Santo vai embora com a igreja. Se agora seu coração está duro, como você vai arrepender depois? Se com o Espírito Santo agora, agindo na terra, você não está arrependendo, imagina quando eu for arrancado da terra. Então a hora é agora. O Espírito Santo vai arrebatar a tua igreja e ele vai embora com ela. E descerá o espírito do engano. E se agora o Espírito Santo agindo no seu coração, você não muda, você não arrepende, como é que você vai arrepender depois, irmão? Se agora Deus está falando com você, o Espírito Santo está no nosso meio, mas ele vai embora, ele vai levar a tua noiva, e o que vai descer é o espírito do engano. A palavra de Deus para nós hoje é esperança, porque o Espírito está aqui. Deus aqui hoje já quebrou laço de morte, gente. Deus já amarrou Zé Pilinto em cadeias no inferno. Deus, o preto velho caiu por terra. Aqui é poder de Deus, autoridade do Espírito. Ninguém brinca de ser crente aqui não. Nós temos autoridade do céu aqui, irmão. Nós não estamos aqui em academia de nós estamos na unção do Espírito Santo. Nós declaramos todas as cadeias que caem por terra. Não tem pombagira, não tem Jezabel, não tem Zé Pilita. Aqui é poder de Deus. Aqui é reino do trono de Deus, para que ele alcance você. Deixa. E Jesus está morrendo aqui, amado. Lucas 24. Jesus está crucificado, sangrando, carne exposta, dando para ver até os ossos. Crucificado, irmão. Está dando para ver o sangue descer. E do lado dele, um ladrão à sua direita e outro à sua esquerda. O da sua esquerda diz assim: Senhor, se é o Cristo, desça da cruz e liberta-nos. O da direita, quebrantado, porque o Espírito tem que te quebrantar, senão o seu coração é um coração de pedra. Se o Espírito não vier, o seu coração foi alimentado por pecado a vida toda. O seu coração é duro, então o Espírito precisa vir e te quebrantar. Do lado esquerdo de Jesus tinha um que tinha um coração de pedra, estava pensando nas coisas da terra, mas do lado direito tinha um que já estava quebrantado por Deus. Tem esperança para você, viu? Você não morreu ainda. É só descer, vai ter que descer. Como é que diz os irmãos do RTT? Vai ter que descer na olaria do rei para tirar as impurezas. Deus não está no meio de impureza, irmão. O fogo do Espírito vem para purificar, vem para lavar. Isso você não consegue com imposição de mão de pastor. Isso você consegue com renúncia. Você tem que morrer por este mundo. O pastor vai pôr a mão de sua cabeça a vida toda. Se você não morrer para esse mundo, o seu coração sempre será chagado pelo pecado. Agora tem um que pode limpar, irmão.
pode limpar, irmão, limpar. Sabe o que é limpar? Você pegar uma roupa toda cheia de ferrugem, cheia de sangue, de imundícia, de pus. O nosso coração é cheio de pus, cheio de pecado, irmão. O que nós fizemos a vida toda foi ofender esse Deus Santo. Ele pode entrar e quebrantar nossa alma a tal ponto que nós venhamos sentir nojo da prostituição. Fuja do pecado da carne, da prostituição, porque ele cega os teus olhos, ele mata o espírito. É por isso que você não firma na fé, porque Satanás sempre está te laçando neste pecado. Mas Deus está te dando graça, no nome de Jesus Cristo, nesta noite, para destruir esse demônio da pomba gira que te escraviza. Eu era escravizado por ele, hoje quem habita em mim é o Espírito Santo. Eu venci esse demônio com a ajuda do Espírito Santo. E se você não vencer este mal, o Espírito Santo não descerá sobre você. Meu corpo era um corpo de imundícia, irmão. Sujeira. Quando você deita com uma pessoa que não é o seu cônjuge, você está fazendo aliança com ele. Olha para onde Deus está nos levando. Você está trocando sangue, aliança e espírito. E olha onde que Deus foi me buscar, irmão. Porque eu era um prostituto. Mas aprove Deus, pela loucura da pregação, aprove Deus pelo mover do teu Espírito Santo, quebrar todas as cadeias de amarrações da minha alma. Sabe por que você não aguenta ficar sem homem ou sem mulher? Porque você está preso neste pecado da prostituição. Mas aqui nesta noite há um que destrói esta cadeia da sua alma. Você vai ter que descer. Você vai ter que descer. Não se vence a carne com carne, se vence a carne com fogo. Renúncia de pecado, tem que renunciar a carne. E para vencer a carne é só pelo fogo do Espírito. Então você não vence ela. Então na esquina o diabo te laça. E do lado direito, aquele que já estava quebrantado. Tem alguém quebrantado aí com essa palavra? Essa palavra está sangrando, mas quem está quebrantado, levanta a mão. Quem está quebrantado pela palavra, levanta a mão. Essa palavra é espada de Deus no seu coração, para esvaziar os pecados do seu coração, para o Espírito Santo começar uma obra na sua vida. E do lado direito tinha um que estava caminhando, estava condenado na lei dos homens e estava condenado ao fogo do inferno. Então pior do que você ir para a cadeia é você ir para o inferno. Pior do que você ir para a cadeia é você ir para o inferno. Eu estava vendo um documentário de El Salvador. Os maiores terroristas daquele país foram presos. E eu vejo a morte nos olhos daquele homem, e Deus falando ao meu coração: mesmo homem que assassinaram criança, eu te repreendo, Satanás. Mesmo homens que assassinaram crianças, Deus enviou na cadeia alguém para pregar para eles. Porque Deus não se alegra em condenar ninguém. E nós estamos vendo um que está quebrantado, se humilhou. Nós estamos vendo um que está quebrantado. E ele olha para o que está à esquerda e diz: nós merecemos isso que está acontecendo conosco. Agora ele é santo. Ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, olha a troca de ideia. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sabe o que Jesus falou? O que Jesus falou? Você sabe, jovem? Chega aí que eu vou te falar. Chega aí. Por favor? Sabe o que Jesus falou? Pois eu vou até você então. Apesar de seus pecados, apesar de tudo aquilo que você faz, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, você está rodeado de amizade errada. Já tem te cercado com amizades erradas,
para impedir os planos do Senhor na sua vida. Mas Deus tem um plano e Ele está te chamando. Amém? Receba a paz do Senhor. E Jesus falou: hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus não inaugurou o céu com o assembleiano, do retetê, do fogo. Jesus não inaugurou o céu com um batista do sul. Jesus está inaugurando o reino dele com um assassino que merecia a morte e morte de cruz. Jesus deu àquele homem perdão dos seus pecados e o levou para a glória dele. Você é pecador? Levanta a mão. Você é pecador? Você é pecador, não é não? Estou pregando para santo aqui? Quem é pecador aí? Não é pegador não, pecador. Quem tem pegador não, pecador. Levanta a mão. Pois o Senhor veio para você. E Ele nesta noite te chama ao arrependimento de pecados. Não tem outra palavra para você hoje. Não tem outra palavra para você hoje. De novo, Vila Altamira, Jesus está te chamando ao arrependimento de pecados. Senão você vai ficar. Senão você vai ficar. Senão você vai ficar. O céu é para pecadores que se arrependeu, confessaram Jesus Cristo publicamente. O mundo tem que saber que você é crente, irmão. As pessoas têm que saber que a sua bandeira agora não é de Lula, nem de Fábio Bolsonaro, nem de Bolsonaro, nem da seleção brasileira. O mundo tem que saber: eu sirvo a um reino que não é mais da terra. Eu estou no reino que não é mais deste mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sirvo mais a este mundo. Eu nego a minha vida, eu nego a minha carne, eu nego as minhas vontades por causa deste reino. Louvado seja Deus. Coloca a mão no seu coração. Senhor, repita aí, vai. Talvez meu coração está duro, talvez o orgulho ainda me consome, mas a tua palavra doeu, ela entrou. E eu peço ao Senhor: quebranta o meu coração, quebranta a minha alma, Jesus, para que eu venha dar crédito àquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem falado nesta cidade, aquilo que o Senhor tem operado nesta cidade através dos teus remanescentes, aquilo que o Senhor tem efetuado na cidade de Catugi. Quebranta a minha alma. Amado, antes de nós encerrarmos, quero dizer algo para vocês. Deus já começou um avivamento em toda a nação. Deus já começou, ele não vai começar, ele já começou um avivamento. Avivamento, ele é manifestado primeiramente com arrependimento de pecados. É necessário que o pecador se arrependa para que o Espírito Santo desça sobre ele. Você que é crente na cidade de Catugi, fique atento ao agir do Espírito Santo. Você que arrependeu dos seus pecados, eu estou falando com crentes genuínos, irmão. Fique atento, porque o Espírito Santo de Deus vai cada vez mais intensificar o mover sobrenatural do teu Espírito Santo no Brasil, no nosso estado e nesta cidade. E para você participar deste mover sobrenatural, você precisa estar atento ao soprar do Espírito Santo. Vai ter hora que Deus vai mandar você ir para a rua, não para os púlpitos. Vai ter hora que Deus vai te mandar para as encruzilhadas e não para os púlpitos. Vai ter hora que Deus vai te acordar na madrugada para guerrear contra as potestades que escravizam este lugar. Vai ter hora que Deus vai te buscar. Vai ter hora, soldado de Jesus, que Cristo vai te acordar para você guerrear. Porque o fogo vai descer, irmão, e ele vai derreter os corações daqueles que estiverem na brecha. É o último avivamento na terra antes do arrebatamento. Ei, Catugi, é o último avivamento da terra antes do arrebatamento da igreja.
Pai, desperta-nos do sono da religião, desperta-nos do sono, desperta-nos, Pai, para que, ó Deus, experimentemos o Teu agir e o Teu mover nesta cidade e onde o Senhor nos levar. Eu convido todos vocês a ficarem de pé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo desça sobre mim, desça sobre ti, e quem recebe diz: Deus abençoe a vida de vocês. Saudam uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por essa oportunidade, a casa aqui que sempre está nos emprestando energia, irmão Mateus que está aqui mais nós, e todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Graça e paz.